Glória a Deus. Gostaria, antes de mais, orar, que inclinássemos os nossos rostos em reverência para com o Pai e que o nosso coração estivesse conectado com o Senhor, que não permitíssemos que o inimigo fizesse um cerco ao redor da nossa cabeça, da nossa mente, e que a palavra de Deus viesse de encontro à nossa necessidade, que seja palavra para mim, pessoalmente, nesta manhã, e para a igreja, e pudesse vir a fazer para aquilo que ela é enviada, para transformar e trazer-nos vida e vida em abundância. Glória a Deus. Senhor, nesta manhã quero apresentar-te tudo o que se vai fazer, tudo o que eu possa falar, Senhor, que nesta manhã venha dirigido pelo Teu Espírito, Senhor. E se alguma coisa vier da minha parte, Senhor, que Tu ponhas travão, Deus, que somente, Senhor, seja de Ti. Peço-te esse favor, Senhor, anula-me, Deus. Fala, Senhor, fala através do Teu Espírito, fala à Tua igreja. Fala, Senhor, a cada vida, Senhor, fala através da Tua palavra, Deus. Senhor, e vem preencher, Senhor, o vazio que possa existir nas nossas vidas, Senhor. Abençoa a Tua palavra, Senhor, abençoa a cada vida que nos está escutando, quer aqui presencial, quer nos seus lugares através da rádio ou dos canais audiovisuais, Senhor, a cada vida, Senhor, a cada irmão, Senhor, que Tu possas abençoar grandemente. E obrigado, Senhor, pelos irmãos em Moçambique, Senhor, por esse privilégio tão grande que hoje podem ter, Senhor, de poderem se congregar. Senhor, quero também orar, Senhor, por eles, não só por Moçambique, mas por toda a Tua casa, Senhor, mas nesta manhã em especial, muito obrigado, Senhor, por Tu poderes permitir que as autoridades em Moçambique, os nossos irmãos possam celebrar-te nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu pus por título esta mensagem, a receita natural não pode tratar o que é divino. Não há receita natural para o que é divino. E muitas vezes queremos no natural buscar tratar o nosso interior, o que é somente Deus, através do seu Espírito, pode tratar a nossa vida. E eu estava inspirado, e o Senhor comecei por me inspirar esta palavra que o Senhor me deu, que vem em Provérbios 12, 25. Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua palavra nesta manhã. E diz: a ansiedade do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Amém? E muitas vezes a boa palavra que nós queremos ouvir é aquela palavra que nos cai bem, não é? É a palavra que, a boa palavra para nós é sempre aquela que vai de encontro à nossa vontade, não é? E muitas vezes é de encontro à nossa vontade carnal. E a boa palavra que pode vir à nossa vida e que nos levanta ao ânimo é a palavra que vem dirigida da parte do Senhor, muitas vezes contrariando aquilo que nós pensamos que é o que gostaríamos de ouvir. Em Marcos 10, 17, diz a palavra do Senhor, e há dois exemplos, não é? Marcos 10, a partir do versículo 17 adiante, gostaria de ler com a igreja. Diz, e conta a história de um homem, não é? Um jovem, diz aqui em cima que era um jovem rico. E diz, pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem ajoelhando-se. E perguntou-lhe, bom mestre, dirigindo-se ao Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus, senão um só que é Deus. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás a ninguém, honra ao teu pai e à tua mãe, aproveitando nesta manhã também, honrar as mães, a cada mãe, e dar graças a Deus por elas, e como o pastor Vítor disse, que elas são dignas também de honra e a glória é para o Senhor. Amém? E obrigado por elas. Também fica aqui o meu à parte. E diz a palavra do Senhor, ele respondeu,
depois de te dizer honra a teu pai e a tua mãe, ele respondeu: Mestre, tenho guardado desde a minha mocidade tudo isso. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. No versículo 22 diz: Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Aqui o que possuía podiam ser muitas propriedades, podia ser muito tema, muita coisa, não é? Mas aqui o que me chama a atenção, e da boa palavra, uma boa palavra que nos anima, não é? Este homem seguramente estava à espera que Jesus lhe dissesse aquilo que ele gostaria de ouvir, não é? Ok, estás salvo, tens a vida eterna, já fizeste tudo o que tinhas a fazer, mas aqui o Senhor lhe falou, e o que é que ele fez? Mas ele, contrariado, e nós muitas vezes, aquilo que gostamos de ouvir é aquilo que nos alegra, mas aquilo que alegra a nossa carne. Mas realmente, se ele estivesse com uma disposição, disse, ele contrariado com esta palavra. E muitas vezes o que nós estamos a querer ouvir é aquilo que queremos ouvir para a satisfação da nossa alma. Eu, em primeiro, não estou aqui adiante para justificar ou pôr aqui as minhas penas. Eu também, muitas vezes, quando me dão as contrárias, quando me dizem que é contrário àquilo que eu queria ouvir, também me sinto triste. Graças a Deus que cada vez menos me retiro e faço caso àquilo que vem de contrário à minha vontade. Porque a minha vontade não significa que seja a vontade de Deus para a minha vida. Amém? E nossa reação carnal, e nós, ao longo do percurso com o Senhor Jesus, é que as nossas reações contrárias àquilo que ouvimos e que não era aquilo que queríamos ouvir, é que vai trazendo um amadurecimento. É normal qualquer um de nós, quando nos dizem o contrário daquilo que nós gostaríamos de ouvir, que fiquemos... Mas olha, em Mateus 21 há outro exemplo. Outro exemplo que seguramente conhecerão. Diz a palavra do Senhor em Mateus 21. Por acaso este não tinha passado à irmã, mas é Mateus 21, 28, diz: E o que vos parece? O homem tinha 2 filhos, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. E o que é que ele respondeu? Não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Há aqui uma diferença, não é? Este homem disse, também este rapaz, este filho ficou contrariado, mas acabou por obedecer e fazer caso àquilo que não gostou de ouvir, mas aquilo que o Senhor mandou para a sua vida. E assim tem que ser o nosso caminhar. Evidentemente que eu não poderei ser a mesma pessoa no Senhor que era há 20 anos ou há 25. Tudo isto é um caminho, um transcurso que todos temos que ter, e é um percurso onde é que vamos buscando ir amadurecendo. Glória a Deus. Este homem correu para Jesus e ajoelhou-se, como eu li lá em Marcos, não é? Marcos 10. Marcos 10 dizia, este homem correu para Jesus e ajoelhou-se. Pôs-se diante de Deus e reconheceu que necessitava de Jesus. Este homem tinha todas as suas necessidades materiais solucionadas. Era rico, mas podia não ser rico. Mas ele sabia que tinha um vazio, que lhe faltava algo que o preenchesse. Tinha uma carência, por isso ele correu para Jesus. Aqui chama a atenção que ele correu para Jesus, não é? Correu para Jesus. E muitos correm para Jesus para receberem, mas depois não é só o receber, mas sim o obedecer e fazer a sua vontade.
Pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem e ajoelhou-se e reconheceu a sua necessidade. Mas, quando chegou ao momento que lhe tocou e que nos toca muitas vezes aquilo que Deus pede para a nossa vida, muitas vezes o que fazemos é retirar-nos triste. Não estava satisfeito. Este homem ajoelhou-se e tinha um espaço que estava vazio. Por isso ele foi buscar ao Senhor. Ele queria herdar a vida eterna, mas podia ser outra coisa simples. Não tão herdar a vida eterna é simples. É dificultoso, é o transcurso até chegar a esse dia. Mas a mim o que me chama a atenção é que o seu espírito não estava satisfeito. E muitas vezes, como muita gente quer ir buscar quando entra em situações de depressão ou de ansiedades, o que é que as pessoas muitas vezes, e nesta sociedade, vão ao médico, é relaxantes musculares, é relaxantes psicológicos, é tudo relaxantes. E eu quero te dizer, a você que me ouve nesta manhã, que o que é espiritual não pode ser tratado naturalmente. O seu espírito não estava satisfeito, por isso ele correu. E se o meu espírito não está satisfeito, já podemos ter mesa farta, dinheiro na carteira e todas as nossas necessidades naturais cobertas. Se o nosso espírito não estiver satisfeito, sempre estamos insaciáveis. Se o teu espírito não está satisfeito, as nossas emoções não estão satisfeitas, a nossa mente não está satisfeita, o nosso corpo não está satisfeito, é simplesmente porque o Espírito de Deus não reina em nós. Claro que não andaremos sempre completamente, porque vivemos neste mundo e estamos neste mundo e muitas vezes nos apega muita sujidade ao longo do dia, mas nós, ao final de cada dia, nos colocamos e nos arrependemos diante do Senhor e Ele nos vai transformando, porque não é o dia da manhã que fez o Senhor, mas é o dia de hoje que o Senhor faz novo. Hoje é um novo dia. Hoje é um novo dia. Amanhã será outro dia, mas hoje é um novo dia. Amém? Porque o Espírito é a essência de tudo. Se o nosso Espírito não está satisfeito, é porque é o nosso espírito carnal que reina. Então é porque o Espírito do Senhor não está enchendo o vazio do nosso ser. Se o nosso espírito está contaminado, todo o nosso ser está todo contaminado. Todo o nosso corpo está contaminado. E a nossa alma está contaminada e triste. Por isso, este homem se retirou contrariado. Jesus sabia qual era a carência deste homem, qual era a necessidade. O Senhor sabe aquilo que nos pede a cada um de nós. Por isso o Senhor poderia ter respondido de outra maneira. Mas respondeu, olha, o que mais te dói, aquilo que tu mais queres, aquilo que te custa mais alargar, Fernando, é isso que eu te vou pedir neste dia. E o Senhor cada dia nos pede, e está a decisão em nós, de entregar ou reter. Ou, Senhor, não tenho riquezas, não tenho bens, mas o que eu tenho, que aquilo que não serve, te entrego nesta manhã. E trata tu com a minha vida. Me sujeito a ti. Me coloco debaixo da tua direção. Senhor, ainda que a minha carne cada dia queira subir e tratar de dirigir-me, Senhor, eu não quero sujeitar-me. E quero que seja o teu Espírito sobre o meu espírito. Porque quando o teu Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, reinar em nós, então o nosso espírito, o espírito do homem, se sujeitará ao Espírito Santo do Senhor. Amém? Quero recordar e dizer também nesta manhã, recordar para aqueles que conhecem, dizer nesta manhã, para aqueles que ainda não conhecem, que se o Senhor Jesus não ocupar o primeiro lugar, o centro da nossa vida, se Cristo não é a nossa prioridade, então não estamos buscando primeiramente o reino de Deus, como vem em Mateus 6,33. Somente Jesus pode limpar-nos, purificar-nos. Por isso eu escrevi aqui no meio da mensagem, não há receita natural
para que é divino. E somente o interior, a nossa mente, o nosso ser, poderá ser tratado divinamente pela presença do Senhor em nossa vida. Porque quanto mais Deus reinar em nós, quanto mais nós permitirmos e obedecermos, às vezes contrariados, às vezes e muitas vezes, não tão pouco, mas Senhor, se essa é a Tua vontade, que se faça a Tua vontade na minha vida e não a minha, para que nos vá bem. Por mais que nos esforcemos, e desde em Hebreus 13, em Hebreus 13 diz a palavra do Senhor, para que não seja só eu a falar, mas que fale o Senhor também, através da sua palavra. Em Hebreus 13 diz: diz no versículo 12, diz, Hebreus 13, diz a palavra do Senhor, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu de fora da porta. Saímos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu ao próprio. Pois não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueceis de fazer o bem, de repartir com os outros, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei aos vossos guias, submetei-vos a eles, eles velam por vossas almas, como quem há de prestar contas. Obedecei-lhes para que o façam com alegria e não gemendo, por isso não vos seria útil. Somos eleitos. Se o espiritual não está no seu lugar, por mais que nos esforcemos, não desfrutaremos do gozo e da paz que Deus nos promete, como eleitos segundo a presciência de Deus na santificação do Espírito, que vem em 1 de Pedro 2. Irmão, eu quero te dizer nesta manhã que nós somos uns eleitos do Senhor. Amém? Tu és um eleito, eu sou um eleito, você em casa é um eleito do Senhor. Mas como eleitos, devemos de cumprir o mandato com que fomos chamados. Porque quando se elege alguém para dirigir um cargo numa nação, de onde seja, desde o presidente da junta de freguesia, e no outro dia, quando tínhamos aqui aquela reunião de orar com os irmãos, em comunhão com os irmãos de Aveiro, não é? Da SBT, eu brincava assim com respeito, não é? Porque devemos, as brincadeiras, a tarde foi-se, as brincadeiras, podemos brincar uns com os outros, mas devemos sempre ser respeitosos uns com os outros e não ser, muitas vezes, jocosos, não é? Às vezes as brincadeiras, é melhor não ter brincadeiras. Eu já pequei mais por essa parte, graças a Deus, que Deus tem tratado a minha vida, e não só a minha esposa tem sido uma ferramenta de Deus para mim nessa área, para que eu deixe de ser, de ter brincadeiras que não são edificantes, não é? Mas falávamos, e o irmão Faria tocou-lhe a orar pelas juntas de freguesia, pelos presidentes. E eu dizia, olha irmão, pois é o de menos importância, não é? Se calhar não é. Porque muitas vezes aqueles que fazem o trabalho menos visível são aqueles que são mais importantes nas decisões que depois são tomadas. Por isso, irmão, se o espiritual não está no seu lugar, se o divino não ocupa, por mais que nos esforcemos, não desfrutaremos do gozo e da paz que nos promete o Senhor aos seus eleitos. Eleitos, segundo 1 de Pedro 2, diz a palavra do Senhor, para não estar a ler a 1 e para que ir mais rápido, eleitos segundo a presciência de Deus na santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Cristo, graça e paz se vos multipliquem. Amém? Graça e paz nesta manhã possa multiplicar. Mas não há graça e paz que nós muitas vezes queremos para acalmar a nossa carne. Que não passa mais de muitas vezes não é de acalmar, mas de engordar e alimentar a nossa carne.
Por isso, quando ouçamos alguma coisa que não nos agrada, ou que Deus fale, ou que utilize os servos de Deus para falar às nossas vidas e que contrarie, que não, ainda que fiquemos tristes, mas não nos retiremos, mas sim que obedeçamos e coloquemos em prática. O do segundo disse, vai trabalhar. Não vou nada trabalhar. Mas depois caiu em si e foi. O outro, nada. Ficou triste, contrariado, e muitas vezes assim somos. Contrariados e nos vamos, porque não lhes deram aquela palavra, a tal boa palavra que nós dizemos que precisamos de uma vez. Muitas vezes a boa palavra não é a palavra que os nossos ouvidos, que os meus ouvidos querem ouvir. Glória a Deus. Podemos estar na igreja, graça e paz vos sejam multiplicadas. Podemos estar na igreja e não ser igreja. Podemos servir ao Senhor e há pessoas que servem ao Senhor, mas ainda não entregaram a vida ao Senhor. É algo misterioso, não é? E há muitos que dizem que servem ao Senhor, mas não servem verdadeiramente de coração ao Senhor, porque não é aquilo que fazemos que nos define aquilo que servimos ou não servimos. Ainda que seja importante aquilo que fazemos, não é? Podemos servir ao Senhor e o Senhor, há pessoas que servem ao Senhor, mas ainda não entregaram, ainda não entregaram, não deram a sua vida, e é importante não somente trabalhar, estar na obra do Senhor, mas é importante, o mais importante é que o nosso coração esteja verdadeiramente ocupado e o centro da nossa vida seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Por isso, se cansam e se fatigam e não se gozam. Como dizem em Filipenses 4, não andeis ansiosos, não dão a sua alma ao Criador, ao Senhor. Alguns dão um braço, muitos, e por vezes a nós passa, não é? Só damos uma parte. Alguns dão um braço ou outra coisa, mas não confiam inteiramente no Senhor. Sabes, caímos muitas vezes no erro de dar o exterior, mas quando o Senhor nos pede o interior. Muitos entregam o exterior, o superficial, para que não entreguemos o interno. E nós devemos, cada dia, claro que sim, entregar o nosso exterior, trabalhar com as nossas mãos, com os nossos esforços, com as forças, mas realmente o que o Senhor está interessado verdadeiramente para fazer a obra, para operar, é no nosso interior, para transformar todo o nosso ser e toda a nossa vida. E que o seu Espírito reine por cima do nosso espírito. Que o espírito do homem é um espírito que se abate, mas o Espírito do Senhor nos renova e nos transforma e nos dá uma nova vida. E nos fortalece e nos dá o ânimo, e mesmo assim às vezes contrariados, desgostosos, mas servimos ao Senhor. Assim que, ao não entregarmos o que está dentro de nós, o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, numa palavra, a nossa vontade, então nesse caso, não é o Senhor que nos move, nem é Ele que é a nossa força motriz. Somos nós. Quando foi a minha força motriz, quando eu sou muitas vezes, pela minha força motriz, pela minha força, muitas vezes tenho grandes despistas. Mas necessitamos que o Senhor seja Ele a nossa força motriz, a nossa força impulsionadora. Glória a Deus, aleluia. Muitos pensamos que são as nossas ações que nos dão a felicidade. Sabes, as nossas ações não nos podem fazer felizes. As nossas ações, muitas vezes quando fazemos as coisas e pensando buscar a felicidade naquilo que fazemos, só temos muitas vezes decepções e tristezas e coisas realmente que não. Mas se pensarmos
que realmente que é aquilo que Deus faz em nós, que nós não queremos que Ele muitas vezes toque, aí são Ele que realmente faz sua obra e opera em nós. Jesus quer ser a nossa força motriz. Ele tem de ser a nossa força motriz. Ele tem que ser o centro da nossa vida. O Senhor tem que ser o Senhor do nosso espírito, do nosso coração, da nossa alma, da nossa vontade. O Senhor não é o Senhor da metade. Diz para o que está ao teu lado, o Senhor não é o Senhor da metade. O Senhor é o Senhor do todo. Para mim próprio, cada dia que me levanto digo, Senhor, quero que sejas o Senhor de toda a minha vida, de toda a minha família, de todos, oro que seja de todo, não a metade. É o Senhor Ele não é o Senhor da metade, Ele é o Senhor de todo o nosso ser. Este jovem tinha necessidade, este jovem tinha inquietude, mas o Senhor sabia do que pé ele coxeava. O Senhor sabe do que pé nós coxeamos. O Senhor conhece todo o nosso interior e Ele, ainda que quer que conservemos e que tenhamos um bom externo, Ele se preocupa com o nosso interno. O Senhor conhece todo o nosso interior. O Senhor sabe de qual é o pé que coxeamos. Somente que nos ordena que façamos o que Ele nos pede e manda. A todos. Àqueles que um dia disseram, Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus, a Ti te entrego a minha vida. Então, a esses o Senhor tem exigências. E esses somos nós. Efésios 3 diz a palavra do Senhor que Ele habite no 14, podemos começar com o 14, que é a oração de Paulo pelos Efésios, diz, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Habite por completo nos nossos corações. Não pela metade. Deus não está no material que lhe possas dar. Ele vai mais profundo. Pensamos muitas vezes equivocadamente que por muito que façamos, por muito trabalho que damos, sabes, o trabalho é importante. Mas o importante é que realmente sejamos homens e mulheres dirigidos verdadeiramente pelo Espírito Santo do Senhor. O homem e a mulher são verdadeiramente livres quando o Espírito do Senhor os libertar. Podemos ter os bolsos vazios, mas aqueles, como diz o Senhor no Salmo 91, que habitam no Salmo 91, gostaria de ler com a igreja no Salmo 91. Sabes, podemos ir ao médico que fomos, porque a verdadeira receita vem do Senhor. O Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é aquele que habita nas escondidas, mas é aquele que diz, aquele que habita abrigado baixo das asas da cobertura do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Não é muito que nos afadiguemos por muita ansiedade que temos, que realmente possamos ter paz e gozo na nossa vida. Os que vivem como diz o Salmo 91, os que vivem, os que habitam, e que a palavra de Deus, e que a presença de Deus e o Espírito Santo habite por completo, tome por controle. Então aqueles que a habitação do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará para sempre da sua proteção. Teremos proteção, encontraremos paz e nos sentiremos gozosos. Deus não nos chamou a ser felizes. Há uma equivocação, é que eu quero ser feliz. Não, Deus, o Senhor nos chamou a estar gozosos, a estar preenchidos por Ele. Porque ir à cruz
Seguramente morrer na cruz não é um ato de felicidade, mas é um árvore que traz transformação à nossa vida. Ir cada dia à cruz e estarmos gozosos. Sabes, porque a felicidade é algo efêmero, o gozo é permanente. A única vez que eu lembro-me, há muitos anos, dizer que era o dia mais feliz da minha vida, fui preso. E por uma tontaria. Há muitos anos o Benfica tinha ganho a Sampdoria por 2-0, tinha passado as eliminações, e eu dizia, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Pumba! Fui logo dentro naquele dia, nem passou nem uma hora. É verdade. Isto também já foi muitos anos, portanto. Teremos proteção, encontraremos paz e nos sentiremos gozosos. Ainda que a resposta de Deus não sejam concessões às nossas petições, porque temos o exemplo de Paulo, não é? Paulo, quantas vezes Paulo pediu ao Senhor, tira-me este aguilhão, não é? E o Senhor não lhe tirou o aguilhão. Não foi curado do aguilhão, mas recebeu muito mais. Recebeu a presença diária do Espírito de Deus. Glória a Deus. Podemos ter mazelas, podemos ter exteriores, interiores, mas o que Deus quer é que tu sejas casa e eu sejamos casa, sejamos habitação do Espírito do Senhor por completo. Uma mulher que o Espírito de Deus não seja presença diária na sua vida é como tomar banho em água estagnada. Continuamos na mesma. Sabes, em Romanos 8:9 diz a palavra do Senhor, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E há muitos que se dizem filhos de Deus, mas não dão lugar ao Espírito de Deus. E um cristão tem que ter o Espírito de Deus em sua vida. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é, a Bíblia diz, não estáis na carne, mas se é que o Espírito de Deus habita em vós. Que nesta manhã e cada dia da nossa vida, que o Espírito de Deus habite em nós. Amém? Que o Espírito de Deus seja aquilo que dirige a nossa vida, o Espírito Santo. Não pela metade, mas sim em todo. Porque aí estamos fazendo a sua vontade com os nossos falhos, com as nossas carnalidades, com as nossas ansiedades, mas o Senhor reina em nós. Quando o Espírito de Deus habitar, viver em nós, então entenderemos a maravilhosa e escandalosa graça de Deus para a nossa vida e o que é impossível para mim torna-se possível para Deus. Os obstáculos serão removidos pelo poder da oração, porque estamos alinhados com Deus pelo meio do seu Espírito. E não há outra forma de nos alinharmos com Deus. Não é por trabalhar muito, não é por ir a caminho de uma Fátima, não é por fazer evangelicamente muitos cultos, muitas reuniões, como eu dizia, muitas vezes estamos, mas não estamos. Vamos, mas não somos. E o que temos que ser é aquilo que somos pela graça do Senhor. Porque muitas vezes, como diz o Salmo 20, versículo 7, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Assim podemos chegar ao final do dia e dizer que estou fatigado, mas sei porque o fiz e para quem o fiz, e tenho a certeza e a segurança que o meu esforço no Senhor não é em vão, ainda que não obtenha a resposta às minhas orações, ainda que muitas vezes o transcurso não seja tão rápido como a minha carne e eu desejava, mas ao final vamos ter a resposta, porque se perseverarmos, o Senhor nos vai a conceder. Assim podemos chegar ao final do dia e dizer, estamos cansados, fatigados, mas sabemos porque estamos gozosos, e estamos alegres. E às vezes não podemos nem ver o Toby. Glória a Deus. Isaías 40, versículo 28 diz, não sabes
Isaías 40. Não, essa do Tob é só para distrair um pouco, para descomprimir, mas que possamos descomprimir, mas que a palavra de Deus seja edificação para a nossa vida. Não sabes, igreja, não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins e da terra. Ele não se cansa nem se fatiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Glória a Deus! Assim era como eu dizia, que podemos chegar, mas não cansados, fatigados, mas aqueles que confiam e esperam no Senhor, o Senhor renova as forças e nos dá um novo ânimo. Como eu dizia e li há pouco, que fiz e para quem o fiz, mas sei porque o que fiz e para quem o fiz, e tenho a certeza e a segurança, independentemente da situação, para quem o fiz. Que o meu esforço no Senhor não é em vão, ainda que obtenha a resposta às minhas orações e que não obtenha a resposta às minhas orações, que a coisa não avance. Uma coisa eu sei, estagnado não posso ficar, porque o Espírito Santo não me permite. Eu vou permitir que Ele se mova, e esta oração que seja a nossa oração, eu vou permitir-se, vou dar lugar que Tu dirijas a minha vida e que Te movas em mim. Eu vou permitir que Ele se mova por completo em mim, que me dirija, que o Senhor mova-se com o Teu Santo Espírito. E mesmo que esteja contrariado, não me vou a retirar. Vou avançar. Vou pedir, Senhor, eu não estou a gostar daquilo que estou a ouvir. Mas se é de Ti, Senhor, vai trazer transformação à minha vida. Glória a Deus. Se ressuscitamos com Cristo, busquemos as coisas em cima, onde está Cristo sentado à direita do Pai, à destra do Pai. Ponhamos a vista nas coisas de em cima e não nas coisas da terra, assim diz o Senhor. Senhor, nesta manhã quero agradecer-te o Teu amor, a Tua misericórdia. Senhor, eu quero agradecer-te por ter este privilégio, Senhor, de poder ter compartido da Tua palavra, ser boca Tua, Senhor. Senhor, que como Tu falas, Deus, nós não podemos, Senhor, ir buscar no natural o que é divino, o que é da Tua parte, Senhor. Não há receita, Senhor. E a receita, Senhor, é colocar-nos diante de Ti, arrepender-nos, Senhor, verdadeiramente, Senhor. Pedirmos perdão e pedir que Tu reines em nós, Senhor. Que Tu vivas em nós, Senhor. Que habites por completo a nossa vida, Senhor. Muitas vezes, Senhor, resistimos, muitas vezes não permitimos, Senhor. Mas que nesta manhã, e eu gostaria de pedir à igreja que se colocasse em pé, e como há pouco ouvia, creio que o pastor Vítor falar, dizer que te agarrasses, que nesta manhã, em sinal ao Senhor, em sinal de fé, agarrasses a mão do Senhor e dizer: Senhor, socorre-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, nesta caminhada diária, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Eu sei que Tu estás aqui, Senhor. Eu sei que estás falando, Deus. Vem, Senhor, e fala à minha vida, Senhor. Fala aquilo que muitas vezes eu não quero ouvir, mas é essencial para a transformação, para o caminhar da minha vida. Porque só Tu tens palavras de vida para a minha vida, para a vida dos meus irmãos. Vem nesta manhã, Espírito Santo. Ocupa por completo, Senhor, todo o nosso ser, Senhor. Queremos morrer, Senhor. Muitas vezes dizemos: não, não vou, não quero. Mas, Senhor, logo nos arrependemos e dizemos: Senhor, perdoa, Senhor. Faz Tua obra, Deus. Opera em mim, Senhor. Governa, Senhor. Habita por completo, Deus. Reina, Senhor. E fala, Senhor. E obedeçamos àquilo que não gostamos de ouvir, mas que Tu falas à nossa vida.
porque Tu queres encher-nos de gozo, dar-nos a Tua paz, Deus. Tu queres, Senhor, que nós vaiamos de vitória em vitória, mas guiados e sujeitos a Ti, Senhor, à Tua vontade e não à nossa vontade. Sujeita-nos em Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor. Siga com a Tua mão estendendo. Senhor, toca a minha vida, Senhor. Senhor, toca, Senhor. Limpa, purifica-me, Deus. Faz-me uma nova criatura. Senhor, queremos despojar-nos, Senhor, para que Tu reines, Senhor. Porque somente, Senhor, despojando-nos, Tu vais ocupando mais e mais, Senhor. Queremos que sejas dono do meu espírito. Queremos que Tu sejas dono da minha alma, Senhor. Queremos que Tu sejas Senhor de todo o meu ser, Senhor. E que muitas vezes não estamos receptivos. Senhor, obrigado por perdoar, Senhor. E estás com a Tua mão estendida sempre para nós, Senhor. Mas Tu pedes que nós Te entreguemos todo o nosso ser, todo o nosso interior, para que Tu faças e operas a Tua vontade para as nossas vidas. Somos eleitos, somos chamados para fazer a Tua vontade. No nome de Jesus, abençoa. No nome de Jesus.